Quando está no forno, seu cheiro é inconfundível. Pode ser simples, recheado com elementos salgados ou doces, e sua textura é macia, úmida e elástica por dentro. E por fora ostenta uma casca entre o crocante e o resistente, com pequenos pedaços de queijo gratinado por cima. Me perdoe os inventores dele, mas me apropriarei de uma frase típica mineira. Eita trembanço! O trem que eu tô falando é o pão de queijo. E pode apostar, é mais barato que uma passagem de trem no Brasil. Então, embarque nessa aventura, amiguinho, que essa bagaça começa agora! Vamos lá? Essa piada ficou ruim, né? Nossa. Só um disclaimer, gente. Pra quem não me acompanha no Twitter, o meu filho ele acabou ficando doente na semana passada e eu não consegui entregar o programa, então desculpem, tá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. O pão de queijo é um dos motivos que me fizeram pensar em realmente deixar o Brasil. Já que é uma invenção tipicamente mineira, fica um pouco mais difícil achar ele por outras partes do mundo. A data da sua origem é incerta, mas disse pela internet, está na internet é verdade, pode confiar, que ele surgiu em Minas Gerais lá para o século XVIII. Devido à mineração e à falta de ingredientes por causa do transporte difícil para essa região, começaram a incorporar farinha de mandioca no lugar da farinha de trigo nas suas receitas. A farinha de mandioca era mais fácil de se encontrar pelas redondezas. Na época já havia produção de queijo em Minas e era comum adicionar pedaços de queijo endurecido como reaproveitamento, misturar ovos, leite e polvilho e fazer bolinhas com as mãos. Aí disso nasce o pão de queijo. É aquele restodontem, aquela gororoba que você mistura tudo e opa, temos um almoço de amanhã. A sua popularidade no Brasil se deu nos anos 50, quando uma senhora muito distinta chamada Dona Artemia Chaves Carneiro começou a fazer pães de queijo para vender em restaurantes. Isso fez tanto sucesso que a família dela decidiu fundar uma loja própria no final dos anos 60. Essas lojas viraram uma rede, e você pode ver essa senhora até hoje no logo dela. Por acaso eu estou falando da Casa do Pão de Queijo, onde a Dona Artemia figura sempre segurando uma tigela com uma colher dentro. Tá bom, chega de história de jabá grátis porque ninguém tá me pagando pra isso, né? Porém, se você tem aportes contratuais ou voluntários, é só entrar em contato com eu@caiosan.com.br ou no Twitter como o Caio-san e no Instagram também como o Caio-san. Tomar café com pão de queijo é uma experiência inigualável. Você compra ou faz aquele pão de queijo fresco, ele sai estalando do forno, macio como deve ser, amarelinho e fofinho. Aí você passa manteiga, coloca mais queijo ou presunto, ou até geleia e come. Pão de queijo é algo que te deixa feliz. Deixa feliz a qualquer brasileiro sensato, de bem e temente a Tupã. Um pão de queijo com café é uma delícia, com chocolate é inigualável, com suco ou mesmo puro é uma refeição completa. Falar de pão de queijo me lembra o projeto da querida Ira Croft, host do podcast.g, integrante do Mundo Freak Confidencial. No Twitter, a hashtag Café com Ira domina todas as minhas manhãs com fotos incríveis de cafés da manhã mais variados. Você não quer tentar postar o seu? Vai lá, posta uma foto do seu café da manhã, nem que seja só uma tacinha de café legal, com a hashtag Café com Ira. Voltando às pelotitas amarelas. Na América Latina é possível encontrar muitos parentes do pão de queijo, como a chipa, que é em formato de meia-lua, o pan de bono, da Colômbia, que é achatado, e o pan de yuca, do Equador, que se diz que é muito parecido com pão de queijo em forma e em sabor. Lembrando que yuca é a mandioca, e o polvilho, ingrediente essencial do pão de queijo, é a farinha do amido de mandioca. Mas o que faz o pão de queijo ser tão diferente e único no Brasil? Uma das coisas são os queijos usados. Uma vez eu estive em Minas Gerais, Ouro Preto para ser mais exato, e o pão de queijo da beira de estrada de lá dava de 10-0 em qualquer pão de queijo gourmet de São Paulo. Um outro ponto é que a receita boa do pão de queijo tem pelo menos 2 tipos de queijo. Um para dar aquela incorporada ao pão, pode ser um meia-cura, um serra da canastra, um queijo amarelo de sabor pronunciado e curado. E um outro queijo mais rígido, em pedacinhos, para poder gratinar. Um parmesão, um grana padano, alguma coisa assim. Claro, é possível só um tipo de queijo. No geral, algumas receitas só utilizam parmesão. Mas eu acho que a combinação de sabores de queijos é algo a se pensar, porque realmente fica muito bom. Outra coisa importante frisar é que uma receita real de pão de queijo não leva farinha de trigo de modo algum. Adicionar farinha serve para render mais, e logicamente sua receita ficará pior, mais seca e mais maçuda. Você já deve ter comido um pão de queijo com farinha por aí. É ruim, é seco e dá vontade de tacar na cabeça de quem te vendeu. Outro ponto da receita é a gordura utilizada. Tem quem use óleo, tem quem use banha de porco, tem quem use azeite. O de Minas parece que é com banha, e isso faz certa diferença, mas se usar óleo também fica show de bola. Não se preocupe com isso. E ovos também vão. Então escolha ovos bons.
Não esses ovos insípidos, esses ovos meio ruinzinho que você vê pelos mercados por aí. Existe uma infinidade de receitas de pão de queijo, mas a base é polvilho, ovos, gordura, queijo. No geral, nunca sai disso. Ah, e claro, água ou leite, ou os dois. Então, vamos para a receitinha? Vamos passar uma receita que eu gosto de usar? Anota aí. Meia xícara de óleo, ou banha derretida. Meia xícara de leite. Meia xícara de água. Uma colher de sopa de sal. 500 gramas de polvilho doce. 2 ovos, grandes. 150 gramas de queijo Minas padrão ralado. 50 gramas de queijo parmesão ralado ou em pedacinhos bem pequenos. Modo de fazer. Eu separo todos os ingredientes nas suas quantidades corretas antes de tudo. Isso me previne de decepções ou surpresas na hora que eu estou cozinhando. Tipo, quando você está fazendo um negócio muito louco e você não tem ingrediente. É 11 horas da noite, você vai correr por algum mercado e nem toda a cidade é São Paulo que está tudo aberto. Já aconteceu comigo, eu já me ferrei várias vezes sem um ingrediente essencial para uma receita e tive que improvisar. Numa panela, você vai misturar a água, o leite, o óleo e o sal e colocar isso para ferver. Assim que levantar a fervura, você joga o polvilho nessa mistura, tira do fogo, joga o polvilho de uma vez e mistura com uma colher de pau. Não se preocupe, nessa etapa parece que vai dar tudo errado, que tem pouco líquido, mas você vai adicionar os ovos depois disso e mexer bem, vigorosamente, mexe, 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 e aí ele começa a tomar certa forma. E por fim você adiciona os queijos e mistura bem com a colher e tal. E nessa hora já tá na hora de jogar numa bancada, uma tábua de madeira, para você poder manipular com a mão. Cuidado que essa massa vai estar muito quente, certo? Então você vai manipulando, sovando a massa, até que ela fique homogênea, amarelinha e tudo mais. Aí você vai fazer as bolinhas de acordo com o tamanho que você quer. Se você quiser, você pega uma colher para te ajudar a medir as quantidades e vai tirando e fazendo bolinhas com as mãos. Untar as mãos pode até ser útil. Você dispõe os pães de queijo numa assadeira, levemente untada com óleo ou um papel manteiga, o que seja. Dá uma certa distância entre eles, que eles vão dar uma crescidinha, né? Uma distância de uns 2 centímetros. E você assa eles em um forno já pré-aquecido a mais ou menos 200 graus por uns 30 minutos. Lembrando de olhar a receita a partir de 20 minutos, para ver se chegou no ponto que você gosta. E cuidado para não assar demais, senão ele fica muito seco por fora. É fácil e rápido. E se você quiser congelar, faça as bolinhas e congele. Depois é só assar congeladas mesmo, funciona, eu sempre faço isso. Para finalizar, pão de queijo é um alimento que me faz sentir em casa de novo. É um dos meus comfort foods preferidos e que consigo fazê-lo com certa facilidade, quando me dá vontade. O que não consigo mesmo é achar um queijo bom como Minas curado para fazer. Mas aí é outra história, né? Você tem que se virar com o que tem. E mais uma vez eu peço desculpas pelo podcast da semana passada e foi por motivos de saúde, né? Mas agora já tá tudo bem, graças a Deus. E muito obrigado a todos vocês por escutarem o Refogado. Vocês realmente fazem a diferença. Até porque eu descobri que eu tenho ouvintes nos Estados Unidos, no Japão, alguns ouvintes do Chile que eu não conhecia, inclusive. Oi pra todo mundo. Ouvintes de Belo Horizonte, ouvintes de Salvador, os ouvintes de São Paulo de sempre, né? Porto Alegre, Guararapes, Goiatuba, Natal, Duque de Caxias. Bom, se quiser conversar mais sobre isso, eu tô no Instagram e no Twitter como Caio San. E se você quiser me dar um alô e falar da onde você é, ia ser bem bacana. Então, um abraço e até semana que vem.